Cumprimentar a igreja para Pai do Senhor, né? Livro de Daniel, capítulo 1. Aleluia! Glória a Jesus. Desde já, irmãos, eu quero agradecer essa oportunidade, né? Nosso irmão pastor Jacó nos confiou de estar trazendo a palavra de Deus nesta noite. Nós somos gratos a Deus, porque até aqui tem nos ajudado o Senhor. E eu quero dizer para a igreja que aqui não é proibido de dar glória a Deus, não, né? Você tem a plena liberdade de glorificar e exaltar o seu Deus Todo-Poderoso, porque até aqui Ele tem te ajudado. Amém? Livro de Daniel, capítulo 1, versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor: jovens em que não houvesse defeito algum, formosos de aparência, e instruindo em toda a sabedoria e sábios em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivesse habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhe determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fosse criado por 3 anos, para que no fim deles pudesse estar diante do rei. Versículo 8. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Versículo 3. Então se veja diante de ti a nossa aparência, e a aparência dos jovens que comem a porção do rei, e conforme vires, que haja com teus servos. O 15. E ao fim dos 10 dias, pareceram os seus semblantes melhores, eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam a porção do rei. Dessa sorte, o terceiro tirou a porção do manjar deles e o vinho que devia beber, e lhe dava legumes. Ora, a esses 4 jovens Deus lhe deu o conhecimento e a inteligência e a todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel deu o entendimento em toda visão e sonhos. Amém, igreja? O meu testemunho ele é baseado em Ageu capítulo 2, versículo 9. A glória da segunda casa é maior do que a da primeira. Mas nesta noite Deus me levou a falar um pouco sobre Daniel. Mas antes de eu falar de Daniel, eu quero contar a minha história, aquilo que Deus fez em minha vida. Quando eu tinha 11 anos de idade, minha mãe se separou do meu pai e nós fomos morar em Juazeiro do Norte. Lá em Juazeiro do Norte a gente ficou hospedado na casa da minha tia e todos eles eram evangélicos. Consequentemente a gente tinha que ir também para a igreja juntamente com eles. E um dos cultos que nós chegamos lá, nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador. Desde sempre, irmãos, quando nova, na minha infância, eu sempre buscava a Deus, sempre ia para a igreja católica, participava do coral, sempre era engajada na obra do Senhor. E quando eu cheguei ali naquele lugar, eu tinha várias imagens de santo. E a minha tia dizia assim: homem, joga esses santos daí, é só papel, não faz nada não. E faça servir o Deus Todo-Poderoso. Eu disse: não, fique com o seu que eu fico com o meu. Só que ali naquela noite, eu comecei a ver que eu estava seguindo a um Deus, a palavra de Deus fala em Salmo 115, que diz que tem boca, mas não fala, que tem pés, mas não anda, que tem mãos, mas não apalpa, que tem ouvidos, mas não ouve. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor, que tem olhos, mas não vê. E naquela noite eu conheci um Deus Todo-Poderoso, que a palavra de Deus diz que os seus olhos são como chamas de fogo. A palavra de Deus diz que os seus ouvidos, eles não estão gravados para que não possa ouvir a minha e a tua oração. Naquela noite eu descobri que eu servia a santo. E eu comecei a passar ali naquela noite a servir ao santo dos santos. Eu descobri também uma diferença ali naquela noite, que eu servia a um Deus morto. E naquele momento eu comecei a servir um Deus Todo-Poderoso, que morreu, que padeceu, que sofreu pela mim, pela tua vida, sim, mas que ao terceiro dia ele ressuscitou para dar a minha e a tua vitória. Passamos 10 meses ali em Juazeiro do Norte.
Voltamos para Maracanaú. Minha mãe se reconciliou novamente com meu pai. E ali eu comecei a minha vida, procurei a igreja evangélica e fui para o Templo Central. Passei alguns anos no Templo Central. Chegou o tempo de eu sair de lá. Deus disse: olha, tu vai sair daqui e tu vai para o Bela Vista. E eu fui para o Bela Vista. Chegando lá no Bela Vista, eu passei apenas um mês, porque minha mãe comprou uma casa e aonde ela tinha comprado era muito longe da onde eu me congregava. E chegando ali naquele lugar, eu disse: Deus, me mostra uma congregação que seja Bela Vista também, porque eu não quero mudar mais de ministério. E ali eu procurei uma igreja e eu fui para o Bela Vista. E ali naquela congregação Deus começou a me usar, Deus começou a me levantar. Eu comecei a ministrar a palavra do Senhor, eu comecei a louvar. Tinha muitos cargos dentro da igreja. Chegou um tempo que eu tinha 5 cargos de uma vez. E por mais que eu dissesse não para meu pastor dizia: não, vai ser você, porque Deus quer você. Só que aí um determinado dia, irmãos, eu conheci um jovem ali naquela igreja. E foi uma brincadeira que eu tirei com ele, uma prosa. E ele me pediu em namoro. E eu disse: olha, eu estava apenas brincando. Mas a aparência não era bonita, era forte. E eu disse: mas eu quero. Com 2 meses de namoro, Deus chegou para mim e disse assim: olha, ele não é o teu. Eu disse: Senhor, eu sei que ele não é o meu. Tu está falando para mim, mas eu quero te pedir neste momento que tu venha dar ele para mim. Pai, eu estou disposta a pagar o preço, porque eu quero ele, me dá ele. E eu já havia ouvido muitas pessoas falando que aquele que diz que quer pagar o preço, quando sai da direção de Deus, o preço é alto. E comigo também não foi diferente. Eu paguei um preço grande. 1 ano e 6 meses de relacionamento com ele. Era tudo bênção, era tudo na paz, né? Adorava a Deus, era músico da casa do Senhor. Só que um certo dia ele chegou para mim e disse: olha, Renata, eu quero te contar algo do meu passado, mas eu quero te dizer que eu não pratico mais. E aí, o que é que você diz? Eu: amém, você está dizendo que não pratica? E ele: não pratico mais. Só que aí, irmãos, e depois eu descobri que ele estava praticando. Aí começou a luta sobre a minha vida, porque meus pais, eles sempre eram contra. Eles não queriam que eu namorasse com ele de jeito nenhum, mas respeitavam a minha opinião também. E eu comecei a sair da direção de Deus. Deixava de ir para os cultos para estar namorando em casa. Deixava de fazer aquilo que Deus tinha colocado no meu coração por paixão ao homem. E comecei a largar. Até que chegou um momento que eu cheguei a me esfriar espiritualmente. Aquele fogo que eu tinha, que eu ministrava a palavra de Deus, que eu louvava, já estava apagando. E eu tive uma discussão com meu pai. E nessa discussão eu fui morar com a minha avó. Passei 2 meses lá. E a minha congregação era muito longe, onde a minha avó morava. E eu fui para onde a minha tia estava, ali pastorando ali naquela igreja. E era um Montese. Eu disse: olha, eu vou estar aqui, mas eu não quero que me apresente como membro, porque eu vou voltar para a minha congregação. Me apresente somente como visitante. Mas pelo fato de eu ter passado o período lá, os pessoal já me consideraram membro ali daquela igreja. Um certo dia, irmãos, aquela jovem que adorava, que exaltava, que estava na presença de Deus, eu deixava muitas das vezes de sair com meus pais, porque eu dizia: não, hoje tem culto de jovem, eu não posso faltar. Priorizava a Deus sempre, só que eu saí da direção. E eu comecei a praticar coisas que desagradavam o nome do Senhor. Só que chegou um dia que eu pratiquei algo que o diabo encontrou uma ferida para atacar o meu coração. Que foi, irmão? Eu tive uma discussão com aquele jovem e ele trabalhava numa das lojas de Maracanaú. E as lojas eram patrocinadoras do pré-carnaval e todos os funcionários tinham que ir para aquela festa. E eu pedi muito para que ele não fosse. E ele disse: não, eu vou, tudo bem. Nesse dia nós discutimos muito, era discussão de um lado, discussão do outro. Era um relacionamento possessivo, um relacionamento ciumento, um relacionamento, toque não, que é de vidro. E chegou um certo dia que, nesse dia do pré-carnaval, de discussão vem, discussão vai, fui lá para minha avó, levar a minha tia para a igreja, ele ligou para mim e disse: olha, onde é que tu está?
Eu estou na minha tia, não, eu vou para a igreja. Não, você está na igreja não, você está indo para carnaval. Eu disse, não estou, estou na casa da minha tia para ela para a igreja. E eu sei que eu estava com muita dor na minha barriga, que eu não tinha comido nada nesse dia. E eu disse, Deus, eu vou para casa, porque eu não aguento isso. E eu fui para casa, só que quando eu fui para casa, em vez de eu ir para um caminho, eu fui para o outro. E o caminho que eu tinha ido, estava lá o trio elétrico do pré-carnaval. E eu não sabia que era ali. E quando eu passo, eu vejo ali aquele jovem todo arrumado ali para aquela festa. Eu entrei no bar, peguei uma Coca-Cola para beber. Nós começamos a discutir e ele disse, olha, vá para casa. E eu, não vou não. Vá para casa porque eu vou beber. Eu, tá bom, pode beber. Você quem sabe. E aquele jovem bebeu. Imediatamente, no mesmo canto que ele foi, eu cheguei lá e disse, olha, me deu uma cerveja. Peguei uma cerveja e bebi também. Aquele jovem pegou o cigarro e acendeu para fumar. Eu fui lá também onde ele tinha pegado. Olha, me deu um cigarro que eu também quero fumar. E aquele jovem começou a dançar. E eu disse, eu também vou dançar, que eu não vou ficar por baixo. E Deus começou a ministrar no meu coração. E Deus disse assim, olha, o que adiantou tu ter passado esses anos todos na minha presença? Se eu voltar hoje tu fica. E eu chegava para ele e eu dizia isso que Deus tinha colocado no meu coração. E ele disse, ó, o problema é seu, você é maior de idade, você está aqui porque quer, eu não lhe chamei. Ele disse, é Deus, é assim mesmo. E depois com o tempo ele se aproximou de mim. E ele participava do Abadá, porque era pela loja. E ele estava ali no trio elétrico e eu não podia participar, porque eu não tinha o Abadá. Como ele estava dançando, eu disse, Deus, eu também não vou ficar por baixo, eu vou lá e vou dançar. Fui para frente do trio elétrico, comecei a dançar. E quando eu começo a dançar, irmãos, ali bebo, embriagada, porque a bebida ela me pegou muito rápido, porque eu estava com fome. E chegou uma roda de jovens ao meu redor. Comecei a dançar, quando eu abri meus olhos, estavam esses jovens. E quando nós estávamos ali dançando, eu escutei o jovem dizendo, vai irmã, vai irmã. E eu disse, meu Deus, eu estou numa festa mundana, eu estou bêbada, eu estou dançando e ainda me reconhece como crente? Que negócio é esse, Senhor? Só que aí, irmãos, existe aquela história, o inimigo ele conhece a tua identidade e ele quer só um motivo para te derrubar, para te envergonhar. E naquela mesma situação que eu vi aquele jovem dizendo, vai irmão, eu escutei a voz do inimigo brandando no meu ouvido, dizendo assim, ó, caiu. Eu, caiu. Sabe o que aquele jovem representava? Vários demônios batendo palma pela minha queda. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Tudo que eu tinha saído da presença de Deus, irmãos, não me machucou tanto como o pré-carnaval do ano de 2010 em Maracanã. Por quê, irmão? A palavra de Deus diz que ai daquele que traz escândalo no nome do Senhor. E naquele dia eu não me reconheci, eu disse, Deus, aonde é que eu estou? Aonde foi que eu parei? Sabe por que o inimigo ele gritou no meu ouvido dizendo que caiu? Naquele momento ele estava dizendo assim, olha Renata, muitas das vezes eu tentei te derrubar, mas tu continuou firme. Muitas das vezes eu tentei tirar a tua esperança, mas tu continuou em pé. Mas eu preparei algo para ti nesta noite, tu está aqui fazendo a minha vontade. O que adiantou tu estar na igreja, expulsando muitas das vezes a mim, e hoje tu está fazendo aqui a minha vontade. E naquela noite, irmãos, eu tive uma discussão com aquele jovem, eu saí desesperada, chorando, sem rumo, sem direção, pensando o que eu iria falar quando eu chegasse em casa. E eu fui para o shopping de Maracanã, e ali eu comecei a chorar, comecei a pedir socorro a Deus. Deus enviou 3 anjos seus do tempo central, 2 senhoras e uma jovem, elas me acolheram, perguntaram o que era que estava vendo comigo. Eu contei a situação para ela, eu disse, irmã, eu era uma jovem que buscava Deus, eu era uma jovem que sempre priorizava Deus em minha vida. Irmã, eu peguei agora em janeiro aquele tema que fala em Apocalipse, que diz, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Irmã, eu disse ali naquele culto que as 2 festas maiores que a gente vê crente se desviando é o carnaval e o final do ano. Eu não estou no carnaval, mas eu estou no pré-carnaval. Olha onde foi que eu cheguei, irmã. Eu era muito reconhecida ali em Maracanã. E ela disse, eu lhe conheço.
você mora longe, vamos para casa. E eu, não, irmão, eu não posso ir para casa. Irmão, não tenho cara de chegar em casa, porque o meu pai, ele não é evangélico. E desde a nossa caminhada, é somente eu e minha mãe. E muitas das vezes, pela luta lá de casa, eu chegava para minha mãe e dizia: mãe, não desista, porque Deus, ele vai lhe dar a sua vitória. Mãe, eu sei que é difícil, mas o nosso Deus, ele é o Todo-Poderoso. Que cara eu ia chegar ali naquele lugar, irmãos? E ela ligou para minha mãe, contou a situação, pagaram um mototáxi para mim, foi deixar em casa. Chegando em casa, a minha mãe vai para o quarto, depois nós conversamos. E eu fui para o quarto, depois que o meu pai dormiu. Ela chegou até mim, e nós fomos para a cozinha, e ela disse: Renata, onde foi que tu parou? O que é que tu está fazendo da tua vida? E ali eu comecei a me derramar em lágrimas, irmãos, e ela conversou comigo. E no outro dia eu, abatida, triste, porque eu tinha priorizado aquele relacionamento. Eu tinha esquecido Deus pelo relacionamento. A gente já tinha comprado alianças, mas nós nunca colocamos essa aliança. Tinham comprado um fogão, tinham comprado um guarda-roupa, mas naquele dia eu pude perceber que aquilo que ele sentia para mim não era amor. Poderia ser qualquer coisa, menos amor. E Deus abriu meus olhos. E eu fui para a casa da minha tia. No outro dia, Deus estava com dinheiro no bolso. E os irmãos sabem que dinheiro é o mal de todos nós, muitas das vezes, aquele que não sabe usar. E chegando lá na casa da minha tia, eu cheguei para ela, que ela era a minha pastora. E eu disse: olha, eu caí, eu estava no pré-carnaval ontem, mas eu quero dizer que eu não vou me desviar. Eu estou aqui na presença de vocês, confessando o meu pecado. E eu quero pedir que vocês, se quiserem, vocês podem me disciplinar. E eu quero me reconciliar com Deus. Irmã, você caiu porque a Bíblia diz que irai-vos, mas não pequeis. Eu irei e pequei. Caí porque eu não vigiei. Caí porque eu esqueci Deus. Caí porque eu priorizei outras coisas e não priorizei ao Senhor. E eu terminei o meu relacionamento ali com aquele jovem. Passamos 2 meses separados. Depois reatamos novamente o namoro. Só que não era da mesma forma. Toda vida que eu olhava para ele, Deus dizia: ele não te ama. Toda vida que eu olhava para ele, Deus dizia: não segue mais. E eu orava muito para Deus arrancar o sentimento que eu sentia por ele. Até que um certo dia, irmãos, eu olhei para ele e disse assim: olha, não dá mais. Por quê? Porque você não quer uma libertação na sua vida. E eu já estou cansada disso. Eu caí no pré-carnaval, eu não me reconheço mais. A minha alma está abatida. O meu coração está em tristeza. Sabe por quê, irmãos? Porque quando eu ia para a igreja, e quando eu começava a erguer minhas mãos para o céu, e quando eu começava a glorificar a Deus, o inimigo começava a me acusar, o inimigo começava a dizer: glorifica não porque tu não é digno, não glorifica não porque tu caiu. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Aferido, o inimigo encontrou para colocar no meu coração, mas eu louvo ao meu Deus Todo-Poderoso, porque a palavra de Deus diz, fala em Isaías, que toda ferramenta preparada contra mim, contra a tua vida, ela não prospera. E a palavra de Deus fala também em 2 Crônicas, no capítulo 7, versículo 21, se não me falha a memória. Fala a palavra de Deus que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos, eu, o Senhor, o ouvirei dos céus e sararei a sua terra. E eu cheguei no momento que eu não me reconhecia, eu disse: Deus, a partir de hoje, nada vai me separar do teu amor. Pai, eu sinto saudade da tua presença. Eu sentia tanta saudade de Deus, irmãos, que eu chorava. E eu tinha um CD do congresso da gente de jovem do Bela Vista, que nesse CD Deus me usava tremendamente. E um dos louvores que eu louvei para jovem, e ali Deus usava Machado, eu falando, e eu sempre olhava para aquele CD, e eu começava a chorar, e eu começava a dizer: Deus, será que um dia eu ainda vou voltar a ser como eu era? Eu sempre dizia: Pai, eu estava vivendo somente do passado. Deus, eu só era isso. Pai, eu era aquilo. Eu era jovem abençoado. Olha onde é que eu estou. Só que um dia Deus disse: olha, eu vou mudar a tua história. O inimigo, ele pensa que a tua história acabou no pré-carnaval, mas foi somente o começo da tua vida. Eu cheguei para aquele jovem, eu
voltava. E eu disse: mãe, agora eu estou decidida, eu não quero mais. E ele disse: eu não voltar para ele, vai fazer isso comigo. E ela disse: pode deixar comigo. E ela conversou com ele e ele não me procurou mais. Procurava, mas não pessoalmente. Comecei a orar a Deus. Deus leva para outro lugar. O Senhor liberta cada vez mais a minha vida dele. E Deus levou para bem longe. E eu chorava muito. Eu dizia: Deus, eu quero a minha restituição agora neste momento. A palavra de Deus diz que Deus abomina o pecado, mas Ele ama o pecador. E Deus, Ele se agrada daqueles que se arrependem. A palavra de Deus fala em Salmos, que diz: o coração quebrantado e contrito, Deus, Ele não desprezará. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E eu comecei a clamar. Eu disse: Pai, agora eu quero somente a minha restituição. Minha mãe, muito alegre por eu ter terminado aquele relacionamento, chegou para mim e disse: pronto, minha filha, agora Deus, Ele vai me usar novamente. Agora você vai pregar a palavra. Eu disse: mãe, eu posso até ter tudo de volta, mas eu não me vejo mais no púlpito pregando. Só que aí o meu Deus Todo-Poderoso disse assim: mas eu vejo. Ei, talvez você tenha dito assim: Deus, a minha vida acabou. Pai, eu não tenho mais esperança. Eu tenho uma palavra para você nesta noite. A palavra de Deus fala em Jó que ainda há esperança até para aquela ave que ainda é cortada. Lá em Lamentações 3 diz: põe a tua boca no pó. Talvez assim haja esperança. Muitas das vezes o inimigo tenta te tirar da presença dele. Muitas das vezes a onda vem, as tempestades vêm contra mim, contra a tua vida. Muitas das vezes você diz: Deus, agora eu não vou resistir. Pai, está muito forte o vento. Aí o Deus brada lá do alto céu, fala a minha e a tua vida, dizendo: você vai conseguir, porque eu fui quem você na peleja. Eu vou te dar a tua vitória. Meu querido, muitas das vezes pensamos em desistir, muitas das vezes pensamos em largar a nossa cruz, mas a palavra de Deus diz que aquele que perseverar até o fim, Deus lhe dará a coroa da vida. Jovens, sabe o que é que o inimigo ele tenta sobre a vida de vocês? Relacionamento. Nas redes sociais que nós vemos, se você for entrar no Facebook, 50% dos jovens estão declarando amor a rapazes e os rapazes às moças. 50% dos jovens estão desiludidos. 50% dos jovens estão nem aí para Deus. Evangélicos também nós vemos. Só que aí nós louvamos a Deus porque existe também outros 50% que estão dizendo assim: ó, eu amo o Senhor. Tem outros 50% de jovens que estão dizendo assim: ó, eu quero a minha herança. Outros já dizem assim: ó, o sangue de Jesus Cristo está sobre a minha vida. Oh, aleluia! Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Jovem, eu não sei qual é a classificação que você está no meio deles, mas eu quero te dizer: se você está em um relacionamento que Deus já disse para você que não é para você estar, e você insiste nesse relacionamento, namorando pessoas que não é para namorar, ficando com pessoas que não era para ficar, Deus, Ele manda para você mais uma vez: larga enquanto há tempo. Sabe por quê? Se você ficar por aí com um e com outro, Jesus Cristo, Ele vai voltar e você não vai estar preparado para subir, não. Ei, não larga o amor de Cristo por paixão a homem, não. Não larga o amor de Cristo por nada. Deus procura verdadeiros adoradores que estão em Cristo Jesus, adorando em espírito e em verdade. Infelizmente, meus muitos estão se vendendo por pouca coisa, estão abandonando a Cristo por pouca coisa. Se vem uma tempestade e dia, já diz: Deus, se tu não fazer por mim, eu vou sair. Ei, meu querido, Deus, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele age na hora certa. Não vai ser tu que vai dizer o tempo que Ele deve agir na tua vida. E eu comecei a minha restituição. Eu só queria Deus. A minha alma ansiava por Deus. E eu dizia: Senhor, eu quero Deus. Eu estou disposta agora a conquistar todos os talentos que eu perdi. Todos aqueles talentos que estavam enterrados, Senhor, eu estou disposta a
poder conquistar cada um deles, meu Deus, e Deus se agradou disso. Irmã, e você quis namorar? Eu disse não. Pai, dessa vez que eu for namorar, eu quero namorar para casar. Eu nunca fui de estar ficando por aí. Mesmo quando eu não era crente, só namorei com 3 jovens. O quarto foi o meu esposo. E o que durou mais foi esse, que foi de 3 anos. E eu disse, Deus, eu não quero mais saber de relacionamento. E até quero, se for para casar. Se for um compromisso sério. Mas em um momento, Deus, a única coisa que eu quero é a tua presença, a minha restituição. E eu entrei para o meu quarto e eu disse, Deus, tu conheces meu coração. Traz-me de volta. Mas eu também, se eu não vou deixar por aí, eu vou fazer a minha oração pelo meu esposo. Escute bem. Eu entrei no meu quarto e disse, Deus, neste momento eu faço a minha oração pelo meu esposo. Para quando ele vir, meu paizinho querido, eu saber que foi tu que mandou, porque foi eu que pedi. E eu comecei a dizer, Deus, primeiro, ele tem que ser dizimista. Senhor, segundo, ele tem que ir para a escola dominical. Terceiro, ele tem que ter a vida no altar. Quarto, ele tem que ter caráter cristão. Quinto, Pai, ele tem que fazer alguma coisa na tua obra. Eu pregar, eu levar, eu tocar, não importa. Ele tem que estar engajado na tua obra. Deus, sexto, ele tem que ter 26 anos de idade. Pai, sete, ele tem que ser branco, porque eu só namorei com moreno e eu não quero mais saber de moreno. Agora eu quero um branquinho na minha vida. E oitavo, Deus, ele tem que ser bonito, porque tu sabe que eu sou bonequeira. E eu disse, Deus, essa é a oração pelo meu esposo. E eu fiz ali esta oração. E eu comecei a adorar a Deus. Não queria saber de namoro. Irmã, teve pessoas que veio, eu sei irmã que teve. Mas eu dizia não. Você se interessou para alguém? Interessei. Mas Deus mandava e dizia, não. Ó, é dizimista? Não é. É crente? Não é. Sai. E eu fui direcionada por Deus. E eu preguei ali no alto da mangueira, que é onde o meu esposo se congregava. Ele era o presidente de jovens ali naquele lugar. E eu contei meu testemunho, Deus me permitiu contar meu testemunho ali. E eu chorava mais do que eu pregava, porque a ferida ainda havia no meu coração. E nesse dia, Deus disse para mim, olha, agora tu só vai dar o teu testemunho quando tu casar. Que aí eu vou completar a obra na tua vida. E eu dizia, Deus, mas por quê? Eu estou mandando. Amém. Só que eu não sabia, irmãos, que naquele dia Deus havia permitido eu fazer meu testemunho, porque Deus estava falando assim com meu esposo, ó, aí a tua que eu tenho preparado para ti. E um certo dia nós fomos para Fortaleza, no culto de jovens com a caravana do setor 3. Lá nesse culto de jovens chegou uma abençoada para mim e disse assim, Renata, tem um jovem lá da Alta Mangueira que ele está interessado em uma das jovens da sede, e eu acho que é tu. Aí eu disse, vá pra lá, porque não é eu não. Por quê? Porque eu não quero saber de relacionamento, então não é eu não. Mas ora, eu acho que é tu. E eu, pois vamos lá, tem quantos anos? 21. E eu, não é o meu não. O meu tem 26 anos de idade. E tu tem quanto? Não importa, o meu tem 26 anos de idade. E ele disse, não, mas ora. Aí eu, tanta jovem dentro da igreja, por que tu vem colocar logo eu? Ele, não, mas eu acho que é tu. E eu guardei ali aquela palavra no meu coração. E um dia eu acessando minha fonte, tinha lá, era um ano, não era não. E eu disse, eita Jesus, será que é eu mesmo? Entrei lá no perfil dele, e a primeira coisa que eu fui olhar foi a idade para confirmar, e chegando lá, tinha lá 26 anos de idade. E eu, eita Jesus, irmão, errou a idade. E eu comecei a me interessar por aquele jovem. E eu comecei a observar a conduta dele. E um certo dia eu fui para o culto de jovens no Timbó e Deus me surpreende. Esse jovem chegou no culto, pediu uma oportunidade no final do culto e disse, jovem, fica de pé. E eu, meu Deus, o que é que esse homem quer, pelo amor de Deus? E ele, fica de pé, jovem, porque hoje eu quero falar o meu sentimento por você. E eu quero pedir uma oportunidade para lhe conhecer. E foi ali naquele dia com flores, com chocolate, detalhe, nunca tinha falado comigo. Falamos apenas nesse dia, a paz do Senhor. Nunca nós tínhamos falado. E chegou ali naquele culto, irmãos, todo mundo alvoroço, tu vai dizer o quê, tu vai dizer o quê, e eu não se acalmo. E nós fomos conversar depois, nesse dia nós fomos, eu ia dormir na casa da minha avó, e eu cheguei para ele e disse, jovem, o que é que tu quer mesmo? Ele, eu quero namorar. Aí eu disse assim, só que tem um probleminha, e o que é? Eu só namoro se for para casar. E ele, amém.
Ela disse, só que tem outro detalhe, o que é? Eu só namoro 1 ano. No máximo 1 ano. Porque o que eu falei para Deus era que eu só namorava no máximo 1 ano. Amém? Se for da vontade de Deus, a gente se casa. Eu, eita Jesus, não me acredito, viu? E ele também chegou para mim e disse assim, eu também tenho um pedido para lhe fazer. E eu diga, se algum dia eu chegar para você e dizer, Renato, escolha entre Deus e mim, escolha Deus, porque Deus ele é melhor na tua vida. E se algum dia você chegar para mim e pedir para eu escolher entre Deus e você, saiba que eu vou escolher Deus, porque Deus ele é mais importante sobre a minha vida. Ele tinha 26 anos de idade na época, é branquinho, é dizimista, vai para a escola dominical, prega mais do que eu, viu, irmãos? Louva, e agora nós estamos aprendendo a tocar, né, amor? Deus faz assim, irmãos. Com 4 meses de relacionamento nós noivamos, com 9 meses nos casamos. Foi fácil? Não, foi não. Porque o meu sonho era casar. O inimigo ele queria fazer de tudo para que não realizasse. E nós colocamos isso no nosso coração e disse, olha, nós vamos casar e nós vamos alugar um buffet. E começamos a fazer a lista lá em casa. E a minha mãe foi ver a lista, 200 pessoas convidadas, buffet, queria isso, queria aquilo. E ela disse, olha, vocês estão doidos? A gente não tem condições para isso não. E muitas das vezes nós ficávamos tristes, irmãos, porque realmente nós não tínhamos condições. Mas eu dizia assim, mas eu prego em Deus, que a palavra do Senhor diz que Ele é o Deus do ouro e da prata. E a mesma que disse, tu tá doido, chegou para nós em um determinado tempo, olha, agora quem ficou com raiva foi eu. Falei, vamos fazer esse casamento, pode deixar que eu arrumo a comida. E Deus providenciou tudo. Eu cheguei para ela e disse, mãe, a senhora me dá meu vestido de noiva? Ela disse, minha filha, bem que eu queria, mas é muito caro, eu não posso. E eu cheguei no outro dia e eu fui sair, eu disse, Deus, eu vou atrás agora do meu vestido. Eu quero um vestido bonito e barato que eu me agrade. A gente alugou as 4 peças de ouro por R$400. Pagando como, irmã, à vista, porque Deus ele é Deus todo-poderoso. Fazemos o que? Deus providenciou toda a comida. Deus usou nossos familiares. Deus usou pessoas até de fora, irmão, para nos ajudar. Por quê? Porque o nosso Deus, Ele realiza nossos sonhos. Porque os nossos sonhos são sonhos de Deus. Levanta essa tarde o Santo nome do Senhor. Não desiste dos teus sonhos. Deus, Ele vai te dar a tua vitória. E muitas pessoas diziam, está cedo, não é o tempo. E Deus dizia para Nata, vai porque eu sou com vocês. Vai porque eu sou contigo. Sabe por quê, meu querido? Eu tinha tanto prazer. Eu fazia tanta questão de me casar no religioso, porque eu não aceitava apenas no civil. Eu tinha que entrar ali de noiva, tinha que ter a marcha nupcial, tinha que ter ali todas as pessoas convidadas, e tinha que ter também o meu adversário, o demônio ali naquele lugar sim, para que ele pudesse me contemplar aquilo que Deus ele iria fazer sobre a minha vida, porque um dia ele me viu bêbada, um dia ele me viu fumando, um dia ele me viu fazendo a vontade do Senhor, um dia ele me viu saindo da presença de Deus e achava que tinha me derrubado, e o meu Senhor naquele dia estava andando e mostrando para ele, dizendo, eu sou o Deus todo-poderoso, eu sou o Deus que levanto, eu sou o Deus que levanto. Sabe o que aconteceu hoje? Não pense, já irmã está aqui toda arrumada, com seu esposo, é só vitória. Tem luta, irmão. Foi alto o preço que eu paguei para estar aqui. Mas sabe por quê? Eu renunciei o meu eu, renunciei a minha carne. E eu disse somente a presença do Rei Todo-Poderoso. Ficamos de pé nesta noite. Daniel, por que Deus era com Daniel, irmão? Porque Daniel disse, olha, eu estou no palácio do rei, o rei que manda, mas diga para ele, eu não vou me contaminar com os seus manjares. Daniel na cova dos leões, por que o leão não tragou Daniel, irmã? Porque Daniel disse, olha, eu não vou me prostrar diante de outros deuses, não. Eu vou me prostrar diante ao meu Deus Todo-Poderoso. E Deus fechou a boca do leão. Na fornalha ardente, irmã, por que Daniel e os seus amigos não se queimaram? Porque a chama não pegou eles? Porque Daniel disse, olha, não importa
perca tempo, porque Deus ele te chama nesta noite. A forma que tu se encontra, tu sabes que não agrada a Deus. E Deus mais uma vez disse: vem filho, vem filha. Você que não é evangélico, se existe alguém, quero convidar você também a servir este Deus Todo-Poderoso. Ele não te abandona. Você não tem nada a perder, você só tem a ganhar. Oh, Ragabastaia, Labiaçuda, Ragabastaia, Ragabastaia. O inimigo ele disse que era o meu fim. O meu Senhor ele disse que era o começo. E todas as promessas que Deus fez na minha vida, Deus ele está cumprindo. Todas as promessas que Deus fez em minha vida, Deus ele está me abençoando. Meu esposo, eu fiz a minha oração por ele. E Deus me deu mais do que eu precisava. Ele me deu o melhor. Ele é uma bênção na minha vida. Quando um está fraco, o outro levanta. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Deus me prometeu a levar a vários lugares. E a palavra de Deus está se cumprindo em minha vida. Sabe por quê? Porque eu estou priorizando Deus em minha vida. Sabe por que Deus é comigo? Porque Deus ele é a única coisa mais importante que eu tenho sobre a minha vida. Ei, irmão, Jesus ele está voltando. Porque o pouco cheio de tempo que há de vir virá e não tardará. A tua lâmpada tem que estar acesa na presença do Senhor. A qualquer momento a gente pode ouvir o som da trombeta. Será que você está preparado? Será que eu estou preparado? Sabe aquela luta que muitas das vezes tu quer desistir? Deus ele fala para você assim: olha, vai valer a pena, porque quando tu chegar lá no céu, todas as tuas lágrimas eu, Senhor, vou enxugar. Não haverá mais choro nem pranto. Chora, pega besteira, bagalha. Jeová, o inimigo ele quer tirar a tua herança. Senhor, o inimigo ele quer tirar a tua herança. Senhores, o inimigo ele quer tirar a tua herança, jovem. O inimigo ele quer tirar a tua herança. Quer morar na nação celestial, mas o teu Senhor já preparou para ti. O que é tão aguardado, ninguém toma. Espírito Santo da verdade, pode adorar a igreja.